Hoje estou fazendo um absinto histórico do início dos anos 1900. Esta é a história de um momento que quase matou o absinto completamente, mas que, em vez disso, o salvou. Sim, o absinto. Le Bleu é transparente, não verde, mas eu prometo que há uma razão muito boa para isso. Como vão, Chasers? Espero que estejam tendo uma ótima semana. Sou Jesse, este é o Still It. Para contar essa história, precisamos preparar o terreno. Se você quiser a história completa, pode voltar e assistir aos 2 primeiros vídeos desta série. Mas aqui vai um resumo super rápido. Nos Alpes Suíços, por volta do início dos anos 1700, o absinto evoluiu de uma tintura de ervas e botânicos feita por curandeiras para fins medicinais para se tornar um destilado que reconhecemos hoje como absinto. No começo, ele tinha uma enorme importância cultural, mas apenas localmente, nos arredores dos Alpes Suíços. Mas logo, o absinto se espalhou a tal ponto que virou a bebida da moda nos cafés. Era a bebida preferida nos anos 1800, especialmente na França, quando a indústria francesa do vinho se recuperou da epidemia de filoxera. Final dos anos 1800, início dos anos 1900, eles decidiram iniciar uma campanha de difamação contra o absinto na tentativa de recuperar sua fatia no mercado de bebidas. E funcionou tão bem que o absinto começou a se tornar ilegal em todo o mundo. É aqui que nossa história começa. No início dos anos 1900, a maior parte do mundo está começando a esquecer o absinto, mas nos Alpes Suíços o absinto é importante demais. A tradição é forte demais, então os verdadeiros fiéis recorrem à produção ilegal para criar seu absinto. Vamos fazer um pouco, vamos falar de álcool, a base alcoólica sobre a qual vamos construir esse absinto, e lembrem-se, pessoal, o absinto é proibido. As pessoas que fazem isso tentam passar despercebidas. Mas também lembrem-se que o alambique de coluna agora existe, é meio que um problema resolvido. As pessoas já dominaram o novo equipamento e conseguem fazer álcool de altíssima graduação, até 95% de teor alcoólico ou 180 proof em quantidades bem razoáveis, e está meio que facilmente disponível. Então foi isso que eu fiz aqui. O outro motivo pelo qual as pessoas que faziam absinto nessa época e nesse lugar usariam álcool de alta graduação. O álcool destilado em coluna é porque eles podiam comprá-lo na farmácia ou botica local. Por que isso seria importante? Bem, porque agora eles podem provar que pagaram o imposto, o álcool, o próprio álcool, totalmente legal. Alan sugeriu que, se você quiser ser realmente, ai meu Deus, eu derramei um pouco, vamos colocar um pouquinho neste próximo. Se você quisesse ser totalmente, completamente, absolutamente fiel ao período, você teria que fazer um álcool a partir do açúcar de beterraba. Infelizmente, aqui na Nova Zelândia, isso simplesmente não é uma opção para nós. Então, a maneira como eu fiz isso foi com açúcar de cana comum, um pouco de aveia, principalmente para fornecer nutrientes, e um pouquinho de nutrientes também. Destilações rápidas e depois passar por uma coluna de refluxo. O Alan também mencionou que talvez você queira rodar isso um pouco, digamos, do lado sujo, entre aspas. Então, eu mirei em 94%, que foi o que consegui com isso, e depois reduzi para 170 proof, ou seja, 85% de teor alcoólico, que é o que queremos usar para a maceração. Só para esclarecer, estou colocando 2 litros. Ah, lembrei que disse que colocaria mais, porque derramei, não foi? Vamos ver quanto derramei desta vez. Esse galão é ruim para despejar. Ei, assim está melhor. Vou colocar só um pouquinho aqui. Então, só para ficar perfeitamente claro, coloquei 2 litros de álcool a 170 proof, ou seja, 85% de teor alcoólico na panela. Essa é a nossa base para esta receita. Podemos, por favor, parar um segundo para admirar o quão incrivelmente legal é essa camiseta com tema de absinto da Into the AM. Eu realmente adoro colaborar em camisetas com a Into the AM e tenho que dizer que, de longe, essa é a minha favorita de todas as que já trabalhamos até agora.
Ela está repleta de referências ao absinto, Chase the Craft, pequenos easter eggs e até uma ao Alan Bishop. Aliás, veja isso. Ei Google, apague as luzes. Ela até brilha. Que coisa mais incrível, né? Poxa, dá pra ver que a arte é absolutamente incrível. Mas também quero dizer que as camisetas da Into the IM vestem bem e são super confortáveis. Elas são compridas, resistentes, são um prazer de usar e de interagir. Então, se você se interessou por uma dessas novas camisetas Absinthe, use o link na descrição aqui embaixo para ganhar 10% de desconto de volta na Absinthe. Agora vamos para a parte divertida. Todos os botânicos, e são muitos mesmo, como sempre acontece com a Absinthe. Eu já pesei tudo antes e, quando necessário, também dei uma amassada com o pilão e almofariz. O primeiro botânico, este é Absinthe. Claro, é a Artemisia. Hoje estou usando 58 gramas que podemos colocar direto aqui na panela. Aliás, meu guia espiritual para este vídeo foi Alan Bishop. Na verdade, gravamos um podcast inteiro sobre o assunto. Se quiser mais informações detalhadas, confira o link na descrição abaixo. Se você se interessa por esse tipo de coisa e não sabe quem é Alan Bishop, você realmente deveria conhecer. Atualmente, ele é o mestre destilador da destilaria Old Homestead, no sul de Indiana. Fique de olho, vai ser muito legal, além de ele também ser podcaster e youtuber. Os links estarão lá embaixo, assim como a receita completa que estamos fazendo no momento. Isso foi inspirado pelas informações que Alan me deu sobre o botânico número 2, 69 gramas de anis. Aqui dei uma leve amassada, machucando um pouco no pilão e almofariz. Não é preciso pulverizar totalmente os botânicos, apenas machucá-los levemente. Quebrar as partes externas e fibrosas das sementes. Especificamente, é essa a ideia. 79 gramas de funcho, que mais uma vez passou pelo pilão e almofariz. Quem conhece absinto pode se perguntar por que usamos mais funcho que anis. Boa observação, isso é porque estamos substituindo parte do anis por anis estrelado agora. Alan não tinha muita certeza de por que o anis estrelado de repente acabou entrando. Nas versões anteriores do absinto, o anis estrelado era quase visto. Era um pouco como trapaça, como se realmente não devesse estar ali. Talvez seja porque agora está nas mãos de, você sabe, verdadeiros entusiastas, basicamente produtores caseiros. Talvez porque o anis estrelado seja mais fácil de encontrar, não temos certeza, mas parece que era usado com frequência. Desculpe, esqueci de dizer que eram 16 gramas de anis estrelado. Então lembre-se de que o absinto é ilegal na Suíça, neste momento, mas também que ele é extremamente importante culturalmente para as pessoas desta região. Os suíços encontraram uma solução simples, mas engenhosa para esse dilema. Eles deixaram de colorir o absinto e passaram a colocar as ervas de coloração direto no alambique para destilar, ajustando a receita para equilibrar bem o doce e o salgado. Absinto ainda é absinto, então como isso torna a bebida legal? Não torna, mas adiciona uma certa plausibilidade negável. Se o policial local vê uma garrafa de bebida verde, ele pode ser obrigado a agir. Mas a garrafa com o líquido transparente, isso pode ser só vodka que você comprou legalmente e pagou o imposto. Quero dizer, é bem provável que ele também esteja bebendo absinto Le Bleu, afinal, isso também faz parte do patrimônio cultural dele. 8 gramas de isopo, que de modo geral normalmente era usado na fase de coloração. Mas como este vai ser um absinto transparente, não vamos ter uma fase de coloração. E eles ainda querem usar o ingrediente, então ele vai para o alambique agora. Melissa, 11 gramas. E 6 gramas de hortelã-pimenta. E por último, mas definitivamente não menos importante, vamos passar para as raízes. 2 gramas de raiz de alcaçuz para combinar deliciosamente com o anis e o funcho, e também com a estrela de anis. E 1 grama de raiz de angélica, que vai adicionar um pouco de substância terrosa à mistura. Com esse estilo de absinto, o luxe não era considerado tão crucial.
Loushing é quando você dilui o absinto para beber, deixando-o turvo e leitoso. Não é essencial, mas esse efeito é interessante. Essas raízes também ajudam nisso. Nosso próximo passo é aquecer isso para a maceração ou, como era frequentemente chamada, a digestão. Então vou ligar aqui e começar a esquentar. A temperatura que queremos é 140 graus Fahrenheit ou 60 graus Celsius. Por favor, pessoal, enquanto estiverem fazendo isso, não se afastem e deixem sozinho, por alguns motivos. Estamos nos aproximando do ponto de ebulição do álcool e não queremos evaporar muito nessa fase, pois isso não é bom. O segundo motivo é que com tantas botânicas aqui, sem uma panela isolada como esta, elas podem queimar. Mesmo que isso não vá acontecer, as botânicas podem quase isolar um pouco do álcool no fundo e a parte de cima vai estar, sabe, a 50 graus Celsius, enquanto o fundo vai realmente começar a ferver. Não queremos que isso aconteça. Agora, estou a 56 graus Celsius. Estamos chegando bem perto, tudo bem? 60,5. 60,5, 59,9. Estamos bem perto mesmo. Vou encerrar aqui, desligar isso e colocar essa tampa. Agora, o ideal é manter nessa temperatura por cerca de 1 hora. Não vou me preocupar, só vou desligar da tomada para ter certeza de que está desligado. Vou deixar descansar por meia hora, depois volto, aqueço novamente até 60 graus Celsius ou verifico. E então, vamos deixar isso descansar por 24 horas antes de destilar. Preciso agradecer imensamente aos apoiadores do Patreon. Obrigado, apoiadores do Patreon. Sinceramente, não conseguiria me esforçar tanto nos vídeos sem vocês. Então, obrigado. Obrigado também por todo o esforço que vocês colocaram em nos dar ideias para essa camiseta. É realmente muito apreciado. Eu acho que ficou incrível. Lembrando, se quiser uma dessas camisetas, use o link abaixo e ganhe 10% de desconto. Faz menos de 24 horas. Isso fez uma maceração lindamente, uma cor intensa e maluca, e o cheiro está absolutamente incrível. Não, eu repito, não seja tentado a provar isso agora, porque pode ser a substância mais amarga conhecida pelo homem. Com toda essa coisa maluca, absinto aí dentro. Lembre-se que colocamos 2 litros de álcool a 85% nesse pote. Não queremos destilar esse álcool com graduação mais alta. Você quer baixar para menos de 40% por questões de segurança. Eram 2 litros a 85%. Então vou adicionar 2,4 litros de água para baixar para 38%. Eu sempre tento ficar um pouco abaixo, só para garantir. Deixe-me pegar mais um pouco de água. 2,4. Deu uma mexida. E da última vez que fiz um lote duplo de absinto, lembrei que, embora essa panelinha faça um excelente trabalho lidando com várias botânicas, ela não aguentaria um lote desse tamanho. Quero pegar mais ou menos, sem me importar com detalhes, já que isso aqui está quase homogêneo. Mas eu vou tirar mais ou menos metade do líquido e mais ou menos metade das botânicas e fazer isso em 2 rodadas, o que na verdade é bom porque vai me permitir demonstrar outro aspecto fundamental da destilação, especialmente nesse estilo de absinto. O alambique está quente, as primeiras gotas já surgem e, como com botânicos, vamos descartar um pouco do início como cabeças. O álcool em si já passou por cortes bem feitos, então não estou tão preocupado com o lado do álcool. É só estranho. Coisas acontecem quando você destila botânicos logo no começo, então acho que já temos o suficiente agora, mas vamos provar. Sim, acho que estamos indo muito bem. Vamos tirar o copo do caminho e colocar o recipiente maior para coletar. O plano para a destilação é destilar até chegar a cerca de 60% de teor alcoólico. Resolvemos isso quando chegarmos lá. Por enquanto, se você ainda não fez isso, eu recomendo fortemente que você se sente. Realmente preste atenção no que está acontecendo e aproveite a magia da destilação. E como ela separa diferentes sabores. Agora vamos ver como é. Hortelã-pimenta, quase picante. Não sei de onde isso vem.
Você tem alguma ideia sobre isso? O que será que colocamos aí que deixaria quase picante, tipo picância de pimenta? Interessante, um anis? Vou voltar a falar com você em mais alguns minutos, quando inevitavelmente o sabor mudar drasticamente. Faz literalmente, sei lá, uns 3 minutos desde a última vez que falei com você, o sabor mudou bastante, aquele gosto apimentado sumiu. Quase me pergunto se deveria ter deixado de fora, mas vou deixar assim mesmo. O sabor de absinto ficou bem mais forte. Serei sincero com vocês, pessoal. Eu realmente não sei como descrever o sabor do absinto em uma bebida destilada para alguém que nunca provou antes. É intensamente herbal. Parece que deveria ser amargo, mas não é tão herbal assim. Mas não é como sálvia, alecrim, tomilho ou algo assim. É mais parecido com urtiga, de um jeito estranho, eu acho. Eu descreveria como... É um sabor que você precisa se acostumar. Mas agora que eu já me acostumei, cara, eu adoro. Eu amo o sabor do absinto destilado. É incrível. E sabe... Para mim, grande parte do charme do absinto não é só aquele gosto de alcaçuz preto ou de jujuba preta. E se esse é o gosto do absinto que você está tomando, eu diria que não é realmente absinto. Agora estamos sentindo uma nota salgada, bem interessante aparecendo. Definitivamente tem um gosto muito mais de comida do que de sobremesa. Além disso, as ervas ficaram um pouco mais suaves. Aquela nota profunda, muito quase medicinal que aparecia antes, ficou mais leve, mais suave. Acho que estamos sentindo um pouco mais de hortelã-pimenta, um pouco mais de erva cidreira. Isso está ficando absolutamente delicioso, nada mal. Mencionei no início da gravação, sai daqui, mosca! Que vamos destilar até chegar a cerca de 60%. Esse é o quarto absinto que eu destilei até agora. Então, ao invés de testar o teor alcoólico e simplesmente seguir as recomendações, eu quero fazer esse aqui pelo sabor. E, curiosamente, estou sentindo que estamos chegando ao final da destilação. Então vou trocar isso aqui. Vou deixar só mais um pouquinho a mais. Porque, na minha experiência, o que acontece com as caudas na absinto é que nada realmente fica ruim, só que todo aquele absinto forte, potente e marcante vai embora. Os sabores começam a desaparecer e no momento estou sentindo muito hortelã-pimenta, que eu gosto, mas está sumindo muito, muito, muito rápido. Vou me preparar para trocar isso, sabe? Melhor pegar outro copo e a gente faz o esquema de cortes em rotação. Espera aí que vou tirar e colocar aquilo. E o que isso significa é que se eu decidir no futuro que cometi um erro, agora o que estou coletando aqui não vai entrar no que a gente vai guardar. Se isso faz sentido, deixa eu provar de novo. Sabe, acho que já está na hora de cortar. Então, se estiver sozinho, pode fazer com 60% de ABV, vou ser sincero. Achei que ia conseguir um pouco mais disso do que consegui aqui. Pode ser. Pensando bem, provavelmente o que aconteceu é que eu dividi o lote não exatamente de forma igual. Mas, vamos ver. Nosso trabalho com o alambique ainda não terminou. Se você viu os vídeos anteriores sobre absinto, já deve saber o que vou dizer. Mas vamos lá, para aqueles que esqueceram ou não viram esses vídeos, nós vamos continuar coletando o álcool agora. Tradicionalmente, o que está saindo do alambique agora seria colocado de volta no próximo lote de álcool a ser retificado. Se você fizesse isso, o que eu quero dizer? Ainda tem álcool bom aqui, mas o sabor não é tão bom. Nós não queremos beber isso do jeito que está, mas com certeza podemos reutilizar o álcool. É isso que estávamos esperando. É um pouco difícil de ver, então vou mostrar alguns closes para que você possa ver melhor, mas está começando a ficar turvo. Então, o que eu tenho feito é coletar um pouco do destilado em um pote, despejar em outro copo. Esse é o material que vamos redestilar para salvar o álcool. Isso é conhecido como Blanquet. Provavelmente estou pronunciando isso errado, peço desculpas se estiver. Alguém me ajude, por favor. Mas vamos colocar isso de volta na nossa próxima destilação, na nossa próxima Spirit Run. Porque está cheio de sabor,
e na verdade, provando agora, realmente está. É espesso, cremoso, oleoso, tem bastante corpo e também um pouco de sabor. Então isso vai para a nossa segunda destilação. Infelizmente, com esse tipo de alambique, fica complicado porque a taxa de extração diminui bastante e não posso aumentar a potência. Ele está ajustado para funcionar bem do começo ao fim, sendo melhor no meio. Logo ele vai parar de funcionar e de me dar algo, mas vou coletar o que puder para reciclar. Consegui coletar essa quantidade de Blanquet para a próxima rodada e vocês deveriam olhar aqui dentro. É meio louco porque agora está praticamente sólido. É por isso que Alan chama o absinto de tese do destilador. Bem, um dos muitos motivos e porque você precisa de um alambique em que possa confiar para não queimar. De volta à mistura que reservamos anteriormente. E eu definitivamente tirei menos da metade quando retirei aquilo. Acho que calculei muito mal. Coloque a maioria dessas ervas de volta ali, ainda tem muito sabor nelas. E claro, nossa blanquete da primeira rodada pode entrar também. Vamos ligar esse camarada e vou fazer exatamente a mesma coisa de novo. A proibição quase mundial da absinto quase matou esse destilado super único. Mas eu mencionei antes que, na verdade, acabei salvando ela. Como a propaganda que a indústria francesa do vinho espalhou sobre a absinto não era totalmente sem fundamento. Sempre que você tem uma alta demanda por um produto em várias classes socioeconômicas, você vai acabar tendo algumas pessoas suspeitas usando ingredientes e técnicas duvidosas para ganhar dinheiro rápido. Antes da proibição, o absinto não era diferente, com algumas pessoas bem suspeitas fazendo absinto de péssima qualidade e depois colorindo com sais de cobre. Eles estavam literalmente envenenando seus clientes. A proibição acabou com a demanda global por absinto, e o próprio absinto voltou para as mãos dos verdadeiros apreciadores. Pessoas que respeitavam a herança, os ideais e o processo de fazer um absinto realmente bom. O absinto ruim simplesmente desapareceu. E as pessoas que realmente respeitavam suas raízes e tradições eram as únicas que continuavam a produzir absinto. Estou animado para esse momento de degustação. Vamos experimentar puro primeiro e depois veremos como ele se sai quando adicionarmos água. Estou gostando do aroma! É absinto e ervas em destaque. O anis, o funcho, a estrela de anis estão competindo, mas definitivamente estão um nível abaixo. De todas as ervas, eu acho, honestamente, que é principalmente absinto, erva cidreira e acho que isopo também. Eu não sei, cara, toda vez que eu sinto o cheiro é meio diferente, o que pra mim, sei lá. Tipo, toda vez que você prova ou sente o cheiro de algo, se parece diferente, isso parece um destilado interessante e complexo, porque não é sempre igual, toda vez é divertido. Beleza, dá para perceber que tem um teor alcoólico alto, mas não parece que tem 60% com certeza. Dá para se complicar rapidinho com isso aqui. Fico pensando, será que exagerei um pouco no lado terroso das coisas para a época? Vou ter que perguntar para o Alan sobre isso. Para o meu gosto pessoal, eu realmente gosto disso, é divertido. Assim que encosta na língua, você sente artemísia e erva cidreira na hora. Isso logo dá lugar ao anis, ao funcho e à estrela de anis, todos meio que brigando entre si. Mas isso logo desaparece e deixa você sentir o gosto de muitos dos outros ingredientes. Os aditivos menores aqui, a raiz de alcaçuz, a raiz de angélica e a hortelã-pimenta aparecem no meio. E então, depois que você engole, volta para o anis estrelado e funcho. Notas sutis de absinto surgem também. Fica meio seca e não deixa um final doce na língua. No geral, estou muito satisfeito. Você pode se meter em grandes encrencas bebendo isso puro, então isso até que desceu relativamente bem. Estou satisfeito com isso.
Vou admitir, eu não estava medindo a quantidade de água que estava colocando, só seguindo o conselho do Alan. Novamente, ele me disse há muito tempo que a maneira mais fácil é fazer meio que no olho. E pela preferência dele, que parece ser parecida com a minha, é continuar adicionando água até o fundo do copo ficar bem diluído. Mas tem uma fina camada de álcool em cima disso. Acho que pelo gosto, vamos tentar adivinhar, eu vou chutar. Isso ainda está em cerca de 25%, o que é muito bom, mas posso testar isso. 20%. Ah, está fora de foco. Agora sim, 23%. Acho que o tastômetro está meio calibrado hoje. Realçou muito mais o anis nessa parte do meio. Tipo, depois que toca na sua língua e você deixa ali por um tempo, aí o anis aparece. E o funcho, na verdade, o anis estrelado, diminuiu um pouco com a água, o que é interessante. Também, curiosamente, realçou o absinto, aquele sabor herbal, medicinal, meio de tintura no final, depois que você engole. No geral, estou absolutamente extasiado com o resultado desse absinto. Se você tiver interesse, faça, porque é delicioso. Vou tentar conseguir uma amostra para o Alan dar seu feedback. Talvez ele tenha sugestões para eu ajustar. Para a próxima versão e no próximo episódio sobre absinto, vamos explorar o caminho para a relegalização do absinto. Coisa empolgante, né? Nos vemos na próxima. Continue buscando a perfeição no ofício. Até mais!